Eu descobri o ponto onde nós, como pais, traumatizamos os nossos filhos com a escola. Senta que lá vem história. Relatos de um pai de um filho que está no maternal. Não é maternal, não. Ah, esqueci. Mas já está na fase de alfabetização. E assim, vou falar para você que quando eu vi isso, quando eu percebi isso, eu falei, ó, é aqui. É aqui que tudo começa. É aqui nesse ponto onde nós traumatizamos os filhos com a escola, onde a escola começa a ficar chato, onde nós não gostamos de ir estudar. É aqui, é nesse ponto. Assista até o final e depois me diga se você concorda comigo ou não. Mas antes, não esqueça de compartilhar, tá bom? E dá ó, um joinha aí. Pessoal, é o seguinte: meu filho, o mais velho, tem 4 anos, Ravi, e ele está na fase de alfabetização. Ou seja, está aprendendo a escrever, letra por letra. Não é nem ler, é escrever, conhecendo as letras, começando pelas A, E, I, O, U, que são as vogais, e depois para as consoantes. E teve um dia que a professora passou uma tarefa. E não foi para escrever bola, papel, bala. Lá tinha equilibrista, malabarista, elefante, paralelepípedo. Esse não tinha, o último não tinha não. Mas só palavras longas e compridas. Eu falei, meu Deus do céu, por que que não coloca umas palavras simples para o menino escrever? Mas lá vai eu sentar e fazer a tarefa com o Ravi. E vambora, meu filho. Letra por letra para escrever equilibrista. Só sei que eu fiquei quase 3 horas com o Ravi. Porque ele fazia o A e o A não estava bom. Depois ele fazia o Q e não estava bom e tinha que apagar e tinha que fazer de novo. Para pelo menos dar a entender que letra era aquela. O S até hoje nós ainda estamos ensaiando a cobrinha para ficar bom. Porque o mínimo é que dê para entender. A gente não está pedindo a perfeição da forma da letra, mas tem que pelo menos entender que letra é aquela. E foi luta, e foi luta. E a paciência, e a paciência, e a paciência. Você tem paciência? Graças a Deus eu tenho. Mas eu comecei a entender, assim, que muitos pais, nesse momento, perdem a paciência, perdem o controle com os filhos e começa a xingar a criança, começa a sair nervoso de lá e a criança vê aquilo. Alguns a agridem, então dá ali um cascudão, dá ali um beliscão e a escola começa a ficar chata. Porque a criança começa a pensar que, olha, eu tenho tarefa, tarefa é difícil fazer, e meu pai vai ficar nervoso, minha mãe vai ficar nervosa, eu vou levar uns xingos, vou ficar de castigo, então não quero. Inconscientemente, a criança começa a não querer mais a estudar, a não fazer a tarefa, a não querer mais ir para a escola, a não fazer atividade, porque ele já começa a projetar o que vai acontecer. O nervosismo do pai, o nervosismo da mãe, a falta de paciência de quem está ensinando eles. E aí, o que poderia ser divertido, um momento de descoberta, um momento de evoluir, porque ele está aprendendo apenas a escrever, começa a virar um tormento. E aí, será que isso também faz sentido para você? Você já se viu em alguma situação dessa fazendo isso? Graças a Deus eu consegui me controlar, fazer com que a atividade fosse mais tranquila. Eu via que ele estava ficando mais agitado, eu falava, Ravi, intervalo, intervalo, 5 minutos. Ele ia, brincava, assistia alguma coisa e voltava, até conseguirmos terminar toda a tarefa. E veio isso na minha mente, falo, olha, precisamos ter muita sabedoria para conseguir ensinar as crianças a tarefa, estar com eles nas atividades da escola, para que fique algo bom, para que ele se divirta com isso.
Não estou dizendo que eles vão amar a escola, mas quantas crianças sofrem hoje por ansiedade por conta disso? Pelo simples pensar que como meu pai vai ficar, como a minha mãe vai ficar, e já começa se bloqueando para qualquer tipo de atividade, tarefa, prova. E aí, quando chega ali no ensino médio, no ensino fundamental, e a criança passa por várias dificuldades, nós não sabemos o porquê. E está lá na base. Lá na base. Então, que você possa colocar aí, ó, a mão na sua consciência, pensar, você que hoje é pai de criança, o que você está fazendo com seu filho, como você está lidando com seu filho, porque ele está apenas aprendendo uma coisa que você já sabe. E para você fazer um A é a coisa mais simples do mundo, mas para ele é uma descoberta. Ravi ainda está com dificuldade no S. E tem hora que nós temos que vai, pega na mão, ensina, faz a cobrinha. Para mim é muito simples fazer um S, mas para ele que está aprendendo ainda é difícil. E nós que devemos ter o controle emocional. Ele é apenas uma criança. Nós, como adultos, maduros, pelo menos vamos entender, né, que somos maduros, precisamos ter o controle emocional para passar por todas essas fases que não são fáceis. Eu queria trazer, compartilhar isso com vocês. Acredito que em próximas oportunidades eu venho aqui também contando um pouco desses desenvolvimentos aí, para ir falando um pouco de pai para pai ou de pai para mãe, como é ter essas crianças aí em desenvolvimento. São quatro, aliás, quatro não, são três crianças, Rabi de quatro, Noah de dois e Bela de um. Ei, tem história demais para contar e vamos nos falando aqui, tá bom? Forte abraço, pessoal, fica com Deus.